A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui agora com um estudo Lei e Graça, como os irmãos podem ver aqui em cima, certo? Em cima da graça tem uma palavra hebraica, chen, que significa exatamente isso, graça. E em cima da lei existe uma palavra grega, nomos, que é lei, ok? Aqui nós podemos ver charis, que significa graça, tá? O período do nascimento até a morte de Jesus, Evangelion, que seria os evangelhos e as suas datações, tá? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar. Aqui eu tenho Devarim, tá? Que são os nomes dos 5 livros, 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e aqui as suas datações, tá? Aqui é a Torá, que está escrito, ok? As 2 tábuas e a cruz. Ok, explicado isso, vamos aqui a essa questão. Nós devemos continuar sobre o período da lei? Como é que fica essa história? Meus irmãos, é muito comum dizerem por aí a respeito de Mateus capítulo 5, versículo 17, tá? Esse é um texto muito usado, esse é um texto muito divulgado, digamos assim, não seria esta a palavra, mas seria usado para poder dizer que nós estamos debaixo da lei, certo? É o que a gente vai ver aqui, tá? Mateus 5. Vamos lá. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ok. Ele está falando do Antigo Testamento como um todo, porque ele diz lei ou os profetas. Ele não está se referindo aos mandamentos, tá? Ele está se referindo ao Antigo Testamento como um todo, tá? A expressão lei e profetas é uma expressão usada da época de Jesus para se referir ao Antigo Testamento como um todo, tá? No Mateus 23, ele vai falar na cadeira de Moisés, tá? Quer ver? Mateus 23, onde Jesus vai dizer aqui: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. E existia uma outra cadeira, tá? A cadeira de Elias, porque cada um representa uma coisa. Moisés a lei, Elias os profetas, tá? É o Antigo Testamento como um todo. O que Jesus está dizendo aqui, ele não veio destruir o Antigo Testamento, tá? Inclusive, a gente usa o Antigo Testamento. Nós podemos ver que o Antigo Testamento ele não foi abolido, ele está aqui em nossas Bíblias, nós o estudamos e nós cremos nele. Ele veio dar cumprimento ao que estava escrito lá. E o que estava escrito lá? Estava escrito que Jesus, o Messias viria, o Salvador, o Libertador. Então, em cumprimento a essas profecias que lá estavam contidas, ele veio o quê? Cumprir e não destruir, ok? Ok. Agora vamos para João capítulo 1, versículo 17. E eu coloquei o versículo original, tá? Então vamos lá, tá certo? Rot é uma conjunção, ok? Isso significa porque, é algo explicativo, tá? Rot é uma conjunção explicativa de algo. Portanto, este versículo não pode ser analisado sozinho. Por quê? Rot significa porquê. Então, porquê é uma palavra explicativa de algo. Então, portanto, eu tenho que pegar o versículo 16 para poder entender o 17. Tá certo? Então, vamos abrir aqui na Bíblia o versículo 16, antes de entrar no 17, porque o 17 está explicando o versículo 16. Ele começa com um porquê. Então, vamos lá. João capítulo 1, versículo 17. Versículo 16, perdão.
E todos nós recebemos também na sua plenitude, e graça por graça. Porque, tá? Agora sim, vamos entrar nessa questão. Porque ho nomos, porque a lei dia Moúseus por meio de Moisés, edote foi dada, tá? No passado, ok? Tempo passado. Então, vamos lá. Recaris kai aletheia. Então, vamos lá. Porque a lei por meio de Moisés foi dada. Isso aqui é um verbo. A graça e a verdade dia Jesu Cristo por meio de Jesus Cristo, egeneto, aqui também é um verbo auristo, tá? Vieram, certo? Muito importante este versículo. Então, vamos lê-lo novamente agora. Porque a lei por meio de Moisés foi dada, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo vieram. É o que está escrito, certo? Isso aqui é um verbo auristo, tá? Indicativo. Ok, vamos lá. Eu gostaria de ressaltar uma coisa muito importante. Tá? Os irmãos podem ver que a palavra lei eu coloquei em azul e graça em vermelho, tá? Eu gostaria de destacar isso aqui, tá, irmãos? Tá bom? Isso aqui é um verbo auristo. O auristo, ele tem por definição o seguinte, tá? O auristo, ele é o seguinte. Como que o auristo funciona? É algum evento que aconteceu no passado, tá bom? O evento aconteceu. Teve os seus, digamos assim, que ele aconteceu, mas ele teve resultados, tá? Então ele continua, tá bom? O auristo, ele acontece e ele continua por um tempo. Só que chega um momento que ele para, tá? Então é o que ele está dizendo. Porque a lei por meio de Moisés foi dada. Então, ou seja, algum dia a lei foi dada, ok? Durou por um tempo, tá? E parou. Esse aqui é a questão do auristo. Então, parou. Aí ele vai falar, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, ou seja, a lei veio, durou por um tempo e parou. Tá? Aqui é muito claro por esse verbo auristo. Tá bom? E aí, quando Jesus Cristo veio, ele trouxe a graça e a verdade, dando fim ao período da lei, ok? Agora, que interessante é o seguinte. Quem conhece do grego, tá? E eu já gostaria de explicar logo isso de início, porque eu sei que vão falar isso, mas você quer ser malicioso dizendo que edote está no auristo e você se esqueceu que egênito também está no auristo. Não, meus irmãos, eu não esqueci que egênito está no auristo. A questão aqui é você saber interpretar. Você sabe por quê? O auristo diz o seguinte: ele inicia, ele tem os seus acontecimentos, as suas consequências, tá? Ele continua por um período de tempo e ele para, tá? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, ele trouxe a graça, tá? Aí o que acontece? O auristo é o seguinte, ele aparece, ele continua e ele para. Deixa eu fazer uma pergunta, o período da graça acabou? Jesus Cristo já voltou em glória para que esse período acabe? Não. Então a gente está no período ainda do auristo, tá? Não acabou ainda. Já é diferente aqui em cima com a graça, porque com a lei, perdão, a lei veio, ela durou por um tempo e quando Jesus veio, ele trouxe a graça e a verdade, dando fim à lei. Simples, tá? É algo assim muito simples. E a graça e a verdade terão fim
quando a porta da graça se fechar com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo em glória no final da tribulação. Simples, tá? Ali acaba a graça de Deus e a gente vai poder morar com Cristo, tá? Eternamente. É simples. Mas claro que a gente não vai acabar por aí. Tudo bem? Agora eu gostaria de estar trazendo os irmãos para estar de acordo com o texto original, conferindo. Romanos 10, 4, ok? Os irmãos podem ver aí na tela. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Então, irmãos, Romanos 10, 4, segundo o original, tá? Segundo o grego. Vamos lá. Desde já, é muito importante a gente entender o que significa telos, ok? Telos, gar, nomon. Aqui deve ser nomo, tá? Pera aí que eu vou conferir. Eu posso ter escrevido errado. Porque isso aqui não é um N, tá, irmãos? Isso aqui é um, ok? Nomo, perdão aí pelo erro. Mas vamos lá. Telos gar nomo, Christos eis dikaiosinen, panti, ou panti no caso, é o acento aqui, panti, to steonti, Romanos 10, 4. Então, antes de traduzir, isso aqui é uma conjunção, tá? Isso aqui está no genitivo, é um substantivo genitivo. Isso aqui também é um substantivo, tá? E isso aqui significa, esse aqui é um substantivo que vem de um verbo, tá? O verbo é teleo, tá? Verbo completar, acabar, consumar, chegar ao fim, finalizar, tudo isso significa teleo, tá? Só que isso aqui é verbo. Aqui em cima é substantivo. Então vamos lá. Vamos de novo. Completar, acabar, consumar, finalizar, chegar ao fim. Tudo isso, se você pegar um dicionário, você vai falar teleo, ok? Agora a gente vai para o substantivo. Então, verbo é consumar. Então, passando para o substantivo, consumado ou acabado, tá? Vai mudar a terminação por conta que a gente está mudando de verbo para substantivo, tá? Então, teleo, finalizar. Substantivo eu poderia falar fim, tá? Só vai mudar a terminação por conta disso. Então, fim, o fim da lei, tá? Tá no genitivo. Pois o fim da lei é Cristo, ok? É Cristo para justiça de todo aquele que crê, de todo o que crê, tá? Isso aqui tá na voz ativa. Deve estar na voz ativa. Isso aqui é muito importante, tá, meus irmãos? Está no presente. Isso aqui é um verbo, estar no presente, é a ação de você estar crendo continuamente, tá? E não na ação de você crer por um tempo e depois abandonar, não. É o sentido de você estar crendo. De todo aquele que crê, tá? Essa aqui é um verbo que vem de pistes, que é um substantivo, ok? E aí seria o seguinte, fé, de todo aquele que tem fé. Então, o fim da lei é o quê? É Cristo. Só que é fim no sentido de teléu, acabar, completar, consumar. Então, a completude, digamos assim, da lei é Cristo para a justiça, ou seja, para perdão. Paulo desenvolve esse tema em Romanos, para perdão de todo aquele que crê. Então, ou seja, o perdão não vem mais pela obediência à lei. Agora vem o quê? Pela graça. Por isso que a lei, ela termina em Cristo, ok? Até porque, como estava aqui escrito em João 1,17, Jesus trouxe a graça e a verdade. Agora, para deixar isso bem mais claro, nós temos Romanos 6,14, ok? Hamartia gar, Rumon, eu tô aqui, tá? O Criel, vamos lá. Criel-sei, o gar, este, Rupó, Nomon, Alá, Rupó,
carne, tá? Então vamos lá. Pois isso aqui é um verbo, tá? É um verbo de senhorio, pois o pecado não terá domínio ou não se assenhoreará de vocês, tá? Pois não estáis sob ou debaixo da lei, mas debaixo da graça, tá? Então, aqui, esse versículo ele é muito claro. O pecado não tem domínio sobre a gente, porque a gente não está debaixo da lei, a gente está debaixo da graça. Mas é algo incoerente, não é? Romanos 6,14, como assim? Porque, meus irmãos, Paulo, ele vai dizer, aqui, ó, em Romanos, capítulo 3, o seguinte. Romanos capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne, nenhuma pessoa será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado, tá? Então, o pecado, ele vem pelo conhecimento da lei. Ou melhor dizendo, ao contrário. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Tá? Então ele fala que o pecado não vai dominar a gente porque nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça, tá? Isso aqui é muito importante. Paulo vai dizer a mesma coisa lá em 1 Coríntios, capítulo... Deixa eu ver. Capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Tá? Romanos capítulo 3, versículo 20 fala isso muito claro. Não é só esses versículos, meus irmãos. Quer ver? É muito interessante. Deixa eu ver aqui. Romanos 3, versículo 27. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos então que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, que são os judeus, e pelo meio da fé a incircuncisão. Anulamos então a lei pela fé? Ele está falando então quer dizer que o Antigo Testamento a gente descarta de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Mas a gente estabelece a lei como? Versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Você está vendo como ele está falando do Antigo Testamento aqui? Tá? A lei e os profetas é estabelecido como testemunhas, ok? Isto é, versículo 22, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porquanto não há diferença. Porque não há diferença, tá certo? Porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nada de lei, ok? Muito importante esta questão. Agora eu gostaria de entrar na hermenêutica de Gálatas capítulo 3, tá? A gente vai tratar deste capítulo, Gálatas 3, ok? Ele é muito importante para a compreensão disto, meus irmãos. Então vamos lá entrar em Gálatas capítulo 3. Eu estou abrindo aqui. Gálatas 3, então vamos lá. Abre a sua Bíblia aí também comigo. Vamos ler. Ó imprudentes, sem sabedoria, Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Então, olha como Paulo inicia, que os Gálatas estavam sem sabedoria,
quem tinha enganado eles para que eles pudessem estar deixando a verdade, tá? Versículo 2: Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito, esse Espírito é o Espírito Santo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, o Espírito Santo que vocês têm, vocês receberam por vocês obedecerem à lei ou por vocês receberem, por vocês terem fé? Bem, ele vai responder isso mais adiante. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabareis agora pela carne? Ou seja, vocês começaram espiritualmente e agora vocês estão acabando pela carne, por meios humanos? Será em vão que tenhais sofrido tanto, se é que isso também foi em vão? Então ele está dizendo o seguinte: todo esse sofrimento de vocês, será que foi em vão? Tudo que vocês sofreram por amor a Cristo, será que foi em vão? Ele vai explicar essas questões mais para frente, vamos continuar. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que é Deus, no caso, e que opera maravilhas entre vós pelas obras da lei, ou seja, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então, ou seja, a glória de Deus é manifestada por nós obedecermos a lei ou por nós termos fé? Aí olha o versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, Abraão creu e foi perdoado, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, ou seja, ele responde todas as perguntas dizendo que não foi pela lei, foi pela fé. Ora, tendo a Escritura, ele está falando do Antigo Testamento, previsto que Deus havia de justificar pela fé aos gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De maneira que os que são da fé são benditos com o crente Abraão, tá certo? Você agora passa a ser filho de Abraão pela fé nele, não mais pela obediência. Agora, olha a advertência, Gálatas 3,10. Todos aqueles, então, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Ele fala que aqueles que estão debaixo do regime da lei, tá? Eles estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas do livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Olha que interessante. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha isso aí. Fazendo-se maldição por nós. Meus irmãos, Jesus Cristo levou o nosso pecado. A maldição da lei era o seguinte: se você não cumprir tudo que está escrito, você é maldito. E ninguém conseguiu cumprir até hoje todas as coisas escritas no livro da lei. Portanto, nós estávamos debaixo da maldição. E Jesus Cristo tomou essa maldição para si, ok? Não tornemos então a nos colocarmos debaixo dessa maldição de novo, porque Jesus já tomou ela. Ok? Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por meio de Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aqui ele responde o que ele disse no versículo 2. Tá? Foi pela fé que nós recebemos o Espírito Santo. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Então ele está dizendo assim, humanamente falando, se uma aliança, um contrato for confirmado, humanamente falando, ninguém pode anular. Aí ele vai tratar isso com a Escritura. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências como de muitas, ou seja, ele está dizendo de uma descendência, tá? Não plural, mas singular. Mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Então ele está falando que essa descendência é Jesus. Todas as nações serão benditas em ti, na tua descendência, ou seja, através de Cristo que saiu de Abraão, ele torna bendito todos aqueles que têm fé nele. Mas digo isto, tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida de forma a abolir a promessa. Então ele está dizendo que a lei que veio depois não desfez a promessa que Deus tinha feito. Então ele está dizendo o seguinte, que o que importa foi o que Deus prometeu a Abraão antes de existir a lei. E a lei não aboliu essa promessa. Porque se a herança, essa herança é a vida eterna, tá? Provém da lei, já não provém da promessa.
Então ele está dizendo que se nós conseguimos a nossa salvação por meio da lei, então a promessa que Deus fez a Abraão, que é o descendente, tá? Cristo, nele todos nós seríamos benditos. Então, se vem pela lei, essa promessa estaria sendo anulada. Tá? Ok? É isso que ele está dizendo. Versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa deu gratuitamente a Abraão. Então ele está dizendo que veio pela promessa e não pela lei. A salvação. Logo, para que é a lei? Então aqui Paulo prevendo aqui algumas... Fala assim, então para que existe a lei então? Então ele vai explicar. Foi ordenada, qual que é o objetivo da lei? Olha aqui, olha. Gálatas 3, versículo 19. Foi ordenada por causa das transgressões, tá? Até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Tá? Aqui a tradução está errada. Aqui no texto grego, até que viesse o descendente. Até que viesse Cristo. Pode olhar no texto grego. Aqui a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma maneira. Porque se... Olha isso aqui. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então, a lei não traz vida, meus irmãos, tá? A lei mata. É só você usar de antítese, tá? Se a lei não vivifica, a lei mata, ok? Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Agora preste atenção no versículo 23, ok? Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Então, enquanto a fé não chegou, nós estávamos debaixo da lei, ok? E presos para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, ou seja, ele está dizendo que a lei nos conduziu até Cristo. Tá entendendo agora por que ele fala que o fim da lei é Cristo? Porque a lei nos levou até Cristo. Ele fala que antes de Cristo chegar, nós estávamos debaixo da lei. Depois que Cristo chegou, nós não estamos mais. Isso aqui é muito claro. Gálatas 3, eu vou ler de novo, versículo 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Então, ou seja, depois que a fé veio, nós não estamos mais debaixo da lei. É simples. É só você interpretar a Bíblia do jeito que ela está dizendo. Então vamos de novo. Mas antes que a fé viesse, eu estou em Gálatas 3, 23. Estávamos guardados debaixo da lei e presos para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor para Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, versículo 25, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Então, olha que interessante. Depois que a fé veio, nós não estamos mais debaixo de tutor. E qual que era o nosso tutor? Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor. Então, a lei era o nosso tutor. Versículo 25. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de tutor. Então, é bem claro que ele está falando que nós não estamos mais debaixo da lei. Porque todos sois, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus, todos judeus e gentios, pela fé em Cristo Jesus e não pela obediência à lei. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Tá? E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Aqui é muito claro, ok? Eu gostaria também de ler o que Paulo vai dizer aqui em Filipenses 3, versículo 7. Vamos pegar o contexto, porque para não vierem falar o que não deve, tá? Vamos lá. Filipenses 3, versículo 2. Guardai-vos dos cães. Esses cães são falsos profetas, ok? Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Porque essa cortadura significa circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado, aí ele vai falar o que ele era. Circuncidado ao 8º dia,
da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Então ele estava dizendo aqui que ele guardava a lei, tá? Só vocês que acreditam que nós estamos debaixo da lei, não se esqueçam de continuar o versículo, tá? Não parem por aqui. Porque Paulo aqui diz que ele guardou, tá? Passado a lei, ok? Mas vamos continuar o versículo para vocês verem. Versículo 6. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Então, tudo isso que ele descreveu aqui, ele reputou perda. Ele perdeu tempo. É isso que ele está dizendo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Aí olha o que ele vai dizer no versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé. Ok? Para vocês verem que ele está falando da lei. Olha aqui, versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, tá? Salvação por obras, por obediência. Vocês que dizem que nós temos que guardar o sábado, isso aqui não é bíblico, ele está dizendo aqui, tá? A gente vai entrar nessa questão. A gente não vai fugir. A gente não precisa fugir de Mateus 5,17. E é o único versículo que vocês têm, tá? Os outros, qualquer outro, será explicado muito bem. Agora vocês causam confusão na mente das pessoas com Mateus 5,17. Mas a gente não vai fugir disso, tá? Porque tem explicação. Inclusive, eu vou apelar com vocês, tá? Abre a tua Bíblia em Hebreus. Ok? Abre. Eu faço questão de vocês conferirem todos os versículos que eu estou dizendo, tá? Só que confiram no original, tá? E não confiram nas Bíblias alteradas, porque eu já vi que o Novo Testamento judaico de vocês acrescenta palavras que não existem, tá? No texto original, me refiro. Vamos lá, Hebreus capítulo 7. Vamos lá. Hebreus 7. Ele está falando aqui do sacerdócio segundo a ordem de Levi e segundo a ordem de Melquisedeque, ok? Versículo 11. De maneira que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse segundo a lei de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então ele está dizendo, se realmente a perfeição, o perdão de pecados, a salvação pudesse vir através daquela primeira aliança, através do sacerdócio de Levi, por que então teve que ter um outro sacerdócio? Porque a gente sabe que Jesus ele veio da ordem de Melquisedeque, não pela ordem de Arão. Aí olha o versículo 12. Vocês escondem esse versículo. Hebreus 7,12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Tá? Olha o que está escrito aqui em Hebreus 7,12. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo da qual ninguém se viu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Tá? Aí olha o que ele vai falar. Ó, nossa. Eu vou continuar, tá, irmãos? Eu não vou pular. Versículo 15. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Ou seja, se isso aqui não vai acontecer, tá? Ele está usando aqui de uma hipérbole, tá? Um exagero. Ele está falando o seguinte, se pudesse que algum outro sacerdote, segundo a lei de Melquisedeque, surgisse, isso deixaria muito mais evidente de que o Antigo Testamento tinha... aquele sistema do Antigo Testamento tinha caído, tá? Isso não vai acontecer porque, segundo a ordem de Melquisedeque, o único que aparece é Jesus, tá? Melquisedeque prefigurava Jesus, então não tem como vir um outro. Mas ele está usando que se isso acontecesse, seria mais manifesto ainda. Versículo 16. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Versículo 17. Porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Tá vendo? Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Presta atenção no versículo 18.
Irmãos, vocês que acreditam que nós temos que guardar o sábado, a gente já vai chegar ali, tá? Não façam separação entre lei moral e lei cerimonial, tá? Gálatas 4 vai tratar sobre isso. Porque olha aqui, Hebreus 7,18, me explica, tá? Porque o precedente, ou seja, aquele que vem antes, mandamento, é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Vocês querem que eu leia de novo? Eu vou ler de novo, Hebreus 7,18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta maneira é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Ok? Versículo 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Ok? Bem, vamos lá. Vamos continuar em Hebreus 8. Eu vou apelar, irmãos. Eu vou, tá? Esse aí vocês ficam perturbando. Paulo diz o seguinte em Gálatas capítulo 2, tá? Gálatas capítulo 2 fala que vocês perturbam a igreja de Deus, colocando, expondo práticas, tá? Ali em Atos capítulo 15, que o próprio apóstolo Pedro disse que nem os pais dele e nem ele conseguiam suportar. Vocês colocam jugos em cima de pessoas e fazem com que elas carreguem fardos pesados, ok? E não venham me citar Mateus 5,17, porque já foi explicado que ali é em relação a profecias. E a gente vai tratar daquele capítulo, a gente não vai fugir, ok? Não adianta vocês me citarem o versículo 18 para falar, não, você está falando aí, olha o versículo 18. Não, eu não esqueci do versículo 18, a gente vai falar sobre isso também. Gálatas 2, versículo 21. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se o perdão de pecados, se a salvação vem da lei, Jesus Cristo morreu em vão. Você sabe o que significa vão? No texto grego, no texto original, significa inútil. A morte de Cristo, vocês estão desfazendo a eficácia da morte de Cristo. Tá? Agora a gente vai lá para Hebreus. Ok? Hebreus. Antes de eu ir para Hebreus, que eu tenho um texto ali de Hebreus que ele é muito, assim, ele realmente, eu vou abrir aqui em Gálatas 5, versículo 4. Separados estais de Cristo, vocês que se justificam pela lei, da graça vocês caíram. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor, ok? Tá certo? E aqui eu faço um apelo a vocês. Se arrependam, meus irmãos. Parem de colocar julgos em cima de pessoas que não entendem. Eu já fui vítima da guarda do sábado, ok? Eu já fui. Se arrependam, irmãos. Vocês estão longe da presença de Deus, ok? Isso aqui separa vocês de Deus. Vocês crerem que a salvação está ligada à guarda do sábado? Porque tem versículos no Antigo Testamento que fala que se você não guardar o sábado, Deus vai te expulsar, vai jogar fogo. Lá o livro de Jeremias fala que Deus vai jogar fogo. Vocês ignoram o contexto, vocês ignoram o propósito a que Deus fala aquilo. Tá? Deus é um Deus justo, de juízo sim, ok? Nós não vamos eufemizar estes tipos de passagens. Deus castiga aquele a quem Ele ama. Mas vocês não podem pegar aquele texto de Jeremias que diz que Deus vai jogar fogo, tá? Ignorar o tempo, o contexto, o propósito a que aquilo foi escrito e falado e jogar para os dias de hoje, ok? E eu vou mais longe, Gálatas 4, versículo 21. Versículo 20.
Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Olha o que Paulo diz aqui. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei. Ou seja, agora ele está se dirigindo a vocês. Vocês que querem estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Ou seja, vocês não ouvem a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da escrava e outro da livre. Aqui presta muita atenção nessa parte. Todavia, o que era da escrava, ele está falando de Agar, ok? Nasceu segundo a carne, ele está falando de Ismael. Mas o que era da livre, Sara, por promessa, ele está falando de Isaac. O que se entende por alegoria, ok? Versículo 24. Porque estas são as 2 alianças. Aí vocês que falam que só existe uma aliança, que a antiga aliança e a nova aliança são a mesma. São as mesmas? Me fala aqui, porque estas são as 2 alianças, não é a mesma aliança, tá? Jesus fala, esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ok? Novo é mais um, ok? Ademais, o escritor de Hebreus fala sobre isso mesmo. Então vamos lá, vamos ler Gálatas 4, 24. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças. Uma do Monte Sinai, tá? Do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Tá? O filhos não existe no texto grego, tá? Na minha versão tá aqui, mas o filhos não existe no texto grego. Gerando para a servidão, que é Agar. Ok. Olha o que ele diz. Que Agar representa aquela primeira aliança do Sinai. Sinai é um monte, tá? Lá, Deus deu as tábuas, os mandamentos, ok? Aquilo que vocês viram aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo mostrar de novo. Tá certo aqui? As 2 tábuas aqui, tá vendo? Ele deu lá. Ok? Então ele está dizendo que Agar representa esta aliança. Porque estas são as 2 alianças, versículo 24. Uma do Monte Sinai, gerando para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia. Ele está falando que Agar representa aquela primeira aliança, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, tá? Ele está dizendo que a primeira aliança que foi feita lá com Deus, tá? Eu não estou torcendo, eu estou dizendo exatamente o que está escrito. Aquela primeira aliança que foi feita lá com Deus é uma aliança que produz filhos de escravidão. Versículo 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. Agora ele está falando de Sara, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos de quem? De Agar? Não. Somos filhos da promessa como Isaque. Ok? Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, ele está falando de Ismael perseguindo Isaac, assim é também agora. Ou seja, essa aqui é uma profecia, tá? Olha aí os comentários, irmãos. Você que está assistindo até agora, parabéns, tá? Deus abençoe vocês. Mas você pode ter certeza que aí já nos comentários muitas pessoas já devem ter comentado, tá? Você pode ter certeza que vai ter um monte de críticas aí nos comentários, ok? E falando coisas que eu já respondi aqui. Então, se você assistiu até aqui, comente, ok? Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Comente, ok? Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne, Ismael, perseguiu o que era segundo o Espírito, Isaac, assim é também agora. Ou seja, eles vão me perseguir. Fica de olho aí, meus irmãos. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre, ok? Capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Assim é muito claro, irmãos. Tá, ok? Agora a gente vai tratar, antes de a gente passar para Mateus 5, eu gostaria de apresentar mais textos, ok? Se alguém
Se algum judaizante ou alguém que acredita que nós temos que guardar a lei estiver me ouvindo agora, eu peço que não se ofenda pelo que eu vou dizer, tá? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Então, tem pessoas que usam da lei, não usam ela direito. Sabendo isto, nossa, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, meus irmãos, saiam da escravidão. Olha o que está escrito aqui. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas. Esses parricidas e matricidas são aqueles que matam, assassinos de pais e mães. Para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário a essa doutrina. A lei é feita para aqueles que são contrários a essa doutrina. Aqueles que estão dentro dessa doutrina não precisam da lei. Exatamente o que está escrito aqui. A lei não foi feita para eles. Ok? Não adianta você argumentar que a lei não foi feita para eles porque eles já estão debaixo da lei. Não, a lei não foi feita para eles porque eles estão debaixo dessa doutrina. Como Hebreus fala, mudou o sacerdócio, mudou a lei. É a lei da graça agora. Vocês acham que nós... não, é o evangelho do pode tudo, que você vai fazer o que você quiser, então não guarda sábado, então mata, então rouba. Não, tá? Não. Olha o que Romanos 6 vai dizer, tá? Interpretamos a Bíblia pela própria Bíblia e não pelo nosso raciocínio ou pela nossa vontade. Romanos 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, tá? De acordo aqui com minha versão. Mas o texto grego ele tá aqui, tá? Agora vamos pro versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, tá? Porque a gente está debaixo de uma outra lei. Isso aqui é a prova. Vamos lá. Romanos capítulo 7, versículo 3. De maneira que, vivendo o marido, ele está falando do casamento, tá? Será chamada adúltera se for de outro homem. Então, se a mulher com o marido vivendo, se casar com outra, ela vai ser adúltera, ok? Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não... Da lei do marido, tá? Da lei do marido, não torçam. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro homem. Ou seja, lei do marido, porque enquanto ela estiver casada, ela não pode se casar com outro, tá? O marido precisa morrer, ok? Tá? Senão seria adultério. Então, é por isso que ele fala lei do marido, ok? Ele vai falar exatamente isso em 1 Coríntios 7, tá? Deixa eu provar pra vocês que isso aqui é lei do marido, pra vocês não virem torcer aqui o que não deve. Deixa eu achar aqui. Bem, 1 Coríntios capítulo 7 fala exatamente sobre isso, tá, irmãos? Só vocês lerem, tá? A lei é a lei do marido, 1 Coríntios capítulo 7, ok? Agora vamos lá. Continuando aqui, agora vamos lá. E assim não será adúltera de for de outro homem. Então, ou seja, o que ele está dizendo? Que a mulher, que o seu marido morrer, ela pode ser de outro, ok? Versículo 4, Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Então você morreu para a lei morreu para você, ok? E agora você vai ser de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, quem ressuscitou dentre os mortos? Jesus Cristo, a fim de que demos frutos para Deus. Isso aqui, nossa, é muito forte. Romanos 7,4. Vós estáis mortos para a lei. Versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, tá?
operavam em nossos meios para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, Romanos 7,6, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Nossa, aqui Paulo foi longe demais. E não na velhice da letra. Agora, vocês não vão pegar aqui e falar que Paulo disse aqui no versículo 12 que a lei é santa, não é? Vocês não vão torcer esse texto, não é? Vocês não vão falar que Paulo tinha prazer na lei de Deus, tá? Vocês não venham fazer essa malícia. Venham estar interpretando do jeito que tem que ser, ok? Porque é muito claro. E agora, como eu já tinha prometido, Hebreus, capítulo 8, tá? Versículo 8. Porque, melhor dizendo, versículo 7. Irmãos, não dá, irmãos. Não tem como. Vamos lá, Hebreus capítulo 6, capítulo 8, versículo 6, tá? Ele está falando de Jesus Cristo em contraste com a lei, tá? Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, ele está falando de Jesus, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Então é uma outra aliança, ok? Porque se aquela primeira fora irrepreensível, no grego seria perfeita, sem defeito, tá? Nunca você teria buscado lugar para a segunda. Deixa eu só dar um parênteses aqui. Troca irrepreensível por perfeito sem defeito. Vamos ler? Porque se aquela primeira, ele está falando da aliança, tá? No Novo Testamento judaico, eu vi que aqui está escrito, tá? Sacerdócio. Não, ele está dizendo, olha o versículo 6, melhor aliança. Ele está falando de aliança, não coloquem sacerdócio onde não tem. Inclusive, no Novo Testamento judaico que eu vi, estava entre colchetes, não sei no de vocês. Versículo 7. Porque se aquela primeira aliança fora perfeita, ou seja, se ela fosse perfeita, se ela não tivesse pecado, se ela não tivesse nenhum defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Ou seja, de um modo lógico, ela não era perfeita, ela tinha defeito. É o texto que está dizendo, o Hebreus 8, 7, tá? Se aquela primeira aliança fosse perfeita, não precisaria da segunda. Versículo 8. Porque repreendendo lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não é mais a antiga, irmãos, tá? Não segundo a aliança que fiz com seus pais, tá vendo? Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Ele está falando daquela antiga, ele não vai fazer esta aliança. Como não permanecer na minha aliança, naquela minha aliança, eu para eles não atendi, diz o Senhor. Eles quebraram aquela primeira aliança. E agora Deus vai fazer uma segunda através de Cristo que ele já fez. Para que todos aqueles, não só da tribo de Israel, mas dos gentios que forem fiéis e que aceitarem Cristo, possam ser salvos. Pela fé. Versículo 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis... Lembra que agora é as leis da graça e não da lei, tá? Hebreus vai falar aqui, Hebreus capítulo 7, versículo 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. É outra lei, ok? A gente vive debaixo de uma lei, mas não da lei do Antigo Testamento, da lei da graça. A graça possui mandamentos, ok? Vamos lá. Vamos de novo. Agora eu tirei da página, peraí. Voltei. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, Hebreus 8, 9, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Isso aqui vai acontecer no milênio, ok? E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Isso aí é no milênio, desde o menor deles até o maior.
Porque eu serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo nova, a palavra aliança, que em muitas Bíblias está colocada, não está no texto original, ok? Tá? No texto original não está a palavra aliança, mas você pode ver claramente que ele está tratando do texto de aliança, ok? Vamos ser justos, meus irmãos. O versículo 9 está dizendo, não segundo a aliança. Versículo 10, porque esta é a aliança. O versículo 6, uma melhor aliança, tá? Ele está tratando de aliança, ok? Versículo 13, dizendo nova o quê? Nova aliança, tá? Nova, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar, tá? Eu vou ler em uma outra versão, a chamada... Eu vou ler em mais duas, ok? A NVI e a King James de 1611, tá? Pera aí que eu vou pegar aqui para poder ler. Hebreus 8, versículo 13, na NVI, tá? Nem todas as coisas que tem na NVI e na Bíblia King James eu concordo, tá, irmãos? Mas algumas coisas dá para se aproveitar. E esse aqui é um texto novo, tá? Eu vou ver junto com os irmãos. Hebreus 8, versículo 13. Vamos ver como que traduziu. Eu também não sei. Chamando nova essa aliança, aqui a gente já vê aqui a gente já vê que ele acrescentou a questão da aliança, mas não tem problema porque a gente sabe que a aliança, pelo contexto, tá? Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Olha como que a NVI traduz. Eu não me lembrava desse versículo na NVI, tá? Se algum dia eu cheguei a ver, eu não me lembrava. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Ok, eu vou ler na Bíblia King James, de 1611. O mesmo texto, tá? Eu estou procurando aqui. Assim ele diz, um novo pacto, aí novamente acrescentou uma palavra, um novo pacto, ele tornou o primeiro velho. Ora, o que se deteriora e envelhece está pronto para desaparecer. Tá? Então aqui é muito claro a esse respeito, ok? Bem, ficou muito grande esse estudo, tá? Eu não falei de Mateus 5, tudo bem. É possível que não vão nem assistir até aqui, tá? Se você assistiu, Deus te abençoe. Se você não assistiu, também Deus te abençoe, não tem problema. Só lanço um apelo a vocês. Não deixem que a escravidão tome conta de vocês. Se libertem pela graça de Cristo. E vocês podem ficar tranquilos que eu não vou fugir de Mateus capítulo 5. Eu vou explicar, tá? De acordo com a Bíblia. O vídeo está muito grande, não teria como eu explicar agora, porque quase ninguém, não sei, possivelmente já não vão assistir esse vídeo até o fim. Vão parar pela metade, tá? Então, não tem como, ok? Mas eu vou, se Deus permitir, gravar uma segunda parte, tá? E os irmãos podem ficar tranquilos, tá bom? Que eu vou explicar Mateus 5. Na verdade, de certa forma, já até expliquei, tá? Eu posso até dar uma pincelada em Mateus 5,17, onde está escrito:
Não podeis que vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas vim cumprir. Ele veio cumprir as profecias que estavam no Antigo Testamento, ok? E o versículo 18, então, aí eu já teria que entrar para explicar melhor a respeito disso, tá? O versículo 19, ele está fazendo contraste com Daniel 12, tá? Eu teria que entrar lá em Daniel 12 para vocês entenderem. E o versículo 20, ok? É o que eu coloquei aqui em cima, tá? Que eu acabei não tratando. Aqui em cima, os irmãos podem ver, o xizinho é o contraste, ok? Aqui Mateus 5, o versículo 17 ao 20, que era o que eu ia explicar. E ali, a partir do versículo 21 ao 26, em contraste com o Êxodo 23, tá vendo ali? Então, ok? Então, depois, num outro vídeo, se Deus assim quiser, eu explico isto. Fiquem na paz do Senhor. E o que está escrito ali, em cima do lado da cruzinha, é Tetelestai, está consumado, tá? Foi o que nosso Senhor em João 19:30 bradou.